dava para ser monja nos Estados Unidos e depois ir para o e pro Japão. Japão. E por que não Índia? Você já tinha esse caminho definido? Ah, não, porque a nossa tradição era japonesa, o meu professor era japonês. Tá. A Índia eu quis ir várias vezes. Antes meu pai dizia que é absurdo, minha filha, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu pedia, papai, você paga uma passagem para a Índia? Ele disse assim, você pode ir para os Estados Unidos. Quando você estiver na Califórnia, se você ainda quiser ir para a Índia, eu te ajudo, porque é melhor ser em países mais desenvolvidos que o nosso do que menos. Ele tinha medo, então, de acontecer? Ele achava que não era uma coisa boa, ideia boa. Mas, enfim, eu acabei não indo para a Índia. Eu fui para a Índia mais tarde com o professor Marcos Rojo, que é professor de yoga aqui de São Paulo. Você foi direto de Los Angeles para o Japão, voltou para o Brasil e foi para o Japão? Eu fui direto. Direto? Foi direto. E qual que era o propósito? Era ficar lá? Mosteiro, fui para o mosteiro. No mosteiro? Mosteiro feminino. Como faz? Tem que acertar isso? Ele que acertou. Não, são professores, você não vai sozinho. Ah, é? Não. Eu fui ordenada e esse professor, esse monge japonês, que é reconhecido internacionalmente lá na sede, escreveu para o mosteiro feminino, a abadesa, disse que me recebia, mínimo de 5 anos. Para ficar lá? Porque se não conhece a língua, não sabe japonês e não sabe o que é budismo, vem ficar 5 anos, senão não pode. E aí ele perguntou se eu concordava, eu falei que sim, ele disse assim, você fique o que você quiser. Se você achar que está ruim, quer vir embora, você vem embora, você não é obrigada, mas vá lá, experimente. Aí eu fui, não falava japonês, tinha aprendido a, e, o, o alfabeto deles é diferente, né? As vogais. Conta até 10. Ichini, Sanshido, né? Aprendi um pouquinho só. E foi uma bênção. E lá eles não falavam inglês, era foi só difícil. japonês. Não, tinha uma monja que falava inglês. Mas tinha uma americana que estava lá, que a abadesa pôs ela cuidando de mim no começo, né? E outras americanas que por acaso viessem. E no fim, foi difícil, era muito diferente do Zen de Los Angeles, que era muita meditação. Lá tinha mais tarefas, mais faxina. Eu falei, virei uma faxineira de primeira, né? Vejo qualquer cantinho e limpo, porque não tinha que faxinar lá. Faxinar, cozinhar, e as aulas eram todas em japonês. Agora, a vantagem é que os professores no Japão, para dar aula, escrevem no quadro negro, porque o som de uma palavra pode ser um caractere diferente que quer dizer outra coisa. Então, ao falar, a pessoa escreve num quadro negro a palavra que está falando. Por exemplo, se eu digo palavra, eles vão escrever um caractere que quer dizer palavra, porque o som pode parecer outra coisa. Por exemplo, ponte tem um hashi. É uma palavra que pode ser ponte ou pode ser aqueles pauzinhos de você comer. O mesmo som? O som é igualzinho. Mas a forma... A forma de escrever é diferente. Então, muitas vezes, e mesmo nas universidades, você pode levar o dicionário para fazer provas. É permitido você procurar no dicionário o sentido das palavras. Então, é uma coisa bem interessante, né? Então, com isso, aprendi um pouquinho de japonês. Ideogramas, né? Ideogramas, então. Porque eu queria ler o nosso amigo Dogen, né? O fundador da ordem. Nunca cheguei a dominar o japonês o suficiente para isso. De ler, mas li as traduções que tinha em inglês enquanto os professores davam aula. Acabei recebendo o que a gente chama transmissão. Um professor que vinha de tempos em tempos liderar os nossos retiros falava um pouco de inglês. Sempre que ele vinha, eu ia conversar com ele. Ele acabou sendo o meu professor oficial dentro do mosteiro. Tive uma cerimônia de transmissão dos preceitos que chama de ele autenticar que eu sou uma professora da linhagem. E geralmente isso é feito numa sala secreta, que é só o professor, aluno e um assistente, né? E tem uma hora é um rito, E tem uma hora que o mestre, né, reverencia a discípula. Como assim? Ele abre um paninho no chão, faz uma prostração até o chão, e eu faço para ele. E nessa hora ele mandou abrir, tinha uma cortina, ele mandou abrir, e tinha um grupo de jovens monges lá que ele fez todos eles assistirem. Por quê? Pois é, na época eu falei, mas está quebrando o rito. Não podia, era uma coisa só de nós. E só depois que eu entendi. Ainda há discriminação contra monjas e estrangeiras, ainda por cima, né? Não é tão natural, não. Não, imagine se um homem faz uma reverência para uma mulher. O mestre dos mestres, ele abaixou a cabeça para uma mulher estrangeira ainda por cima. Ele fez questão que aquela meninada toda assistisse isso. Para ver que aquilo era uma coisa que deveria ser. Que tem que se respeitar quem pratica o Dharma. Não interessa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, se é japonês ou não. Não, ele era um cara lindo. Ele era um cara muito lindo. E nessa reverência ele estava te dando... Empoderando. Daqui para frente você leva esse ensinamento para frente. Você vai levar adiante. E quando ele estava bem velhinho, já morrendo, já estava com câncer, muitos anos depois, eu fui até lá e... você voltou depois? Voltei. Poxa. Voltei lá, ele estava numa caminha. No dia seguinte, ele ia para um hospice, que é o hospital terminal, né?
E as meninas estavam lá em volta dele, e elas falaram, já que você chegou, eu vou preparar comida. E me deixaram lá, e fazendo massagem na mão dele, e ele dormiu. E aí eu fiz o meu compromisso com ele, eu disse assim, eu vou levar adiante, para sempre. Mas ele nem sabe, mas ele estava adormecido lá. Ele estava adormecido. Mas foi meu compromisso no leito dele, assim, não, isso aqui é para sempre. E cumpro com muito orgulho, muita alegria.